Então, gostaria agora de chamar a doutora Mônica Veríssimo, por gentileza, que virá ao palco e falará sobre o tema Análise dos dados brasileiros e possibilidades para publicação em revistas de referência. Por favor. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Queria inicialmente agradecer aqui o convite para falar sobre esse tema, mas eu vou ser um pouco ousada e vou mudar o título, porque esse título é o futuro, é o que a gente espera que esse grupo que está aqui e outros que a gente possa regimentar gere um grupo de estudos para a talassemia com publicação de dados, porque cada um de nós, nos seus respectivos centros, já publica sobre a talassemia. Já tem, eu vou mostrar aqui rapidamente um breve assim. Vocês até me perdoem, porque pode ser que eu não tenha escolhido o melhor trabalho de cada serviço, mas assim, é só para dizer que cada serviço aqui tem um papel a contribuir com os dados científicos relacionados à talassemia. Mas eu acho que nós avançamos desde 2000, quando a gente começou a lidar de uma forma mais sistemática com a talassemia, no sentido de ter os encontros educacionais. Nós já avançamos bastante em relação à melhoria do atendimento, em relação à melhoria da terapia transfusional, melhoria da terapia quelante, mas eu acho que a gente agora tem que dar um pulo, um salto de qualidade, que é justamente transformar tudo isso que a gente já fez em dados a serem publicados na literatura. Na realidade, não só a nível de tratamento, mas a nível de tudo que é relacionado à talassemia, no sentido não só de diagnóstico, epidemiologia, mas também tratamento e complicações e até o follow-up, até o segmento que vai acontecer no futuro. Então, eu vou usar um pouquinho, mudar o título da palestra. Na realidade, o objetivo é ser um brainstorm mesmo, uma questão da gente chacoalhar, colocar alguns dados no sentido do que a gente precisa fazer para chegar a mudar de onde a gente está para avançar muitos passos e o que a gente pode fazer para isso. Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, para que a gente possa entender o que a gente já fez, o que podemos fazer, o que a literatura já nos proporcionou em relação à questão dos estudos cooperativos. E aqui uma agenda onde eu vou falar sobre essas pesquisas históricas, os clinical trials, quais os benefícios, quais as dificuldades de realizar estudos clínicos. O conhecimento da nossa população, acho que é importante, para a gente poder fazer estudos cooperativos, nós temos que saber direito e, de uma forma bem consistente, qual é a nossa população-alvo e o que a gente espera dessa população, ou melhor, o que cada população necessita, que eu vou falar um pouquinho. E a questão, por último, as propostas de estudos clínicos, para que se pode ser multicêntrico, pode não ser multicêntrico, mas o que a gente daqui que a gente consiga colocar uma semente que germine para quê? Daqui 1 ano, 2, 3, a gente tenha estudos cooperativos brasileiros sendo apresentados não só em congressos, publicações, e que isso transforme, um dos benefícios dos estudos clínicos é justamente isso, transformar o conhecimento, no final, para o benefício do paciente. Então, aqui, historicamente, eu acabei pondo só os títulos dos artigos. Vocês vão perceber que existem vários centros que, desde 1980, essa publicação, por exemplo, inicial, do grupo do Dr. Zago, em Ribeirão Preto, já mostrava a questão da talassemia sendo publicado em revista internacional. Então, Ribeirão Preto, tem um outro grupo de São Paulo, a escola da Unifesp, a Unicamp, vários que, de uma forma mais rápida, aqui, um estudo já pegando outros médicos. Então, o Dr. Rodolfo, na época, que estava no Centro de Hematologia. Então, ao longo dos vários anos, vários estudos foram feitos, o grupo do EMOP, do Dr. Adesso, publicando. Na realidade, isso aqui é um spot. Todos esses grupos continuaram publicando. Então, até hoje, as publicações existem, mas cada grupo publicando dentro da sua população, dentro do seu grupo de estudo. E o que a gente quer é mudar um pouco isso. Se é possível ou não, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. O grupo de Rio Preto, falando sobre a questão, esse deu um exemplo da questão dos pacientes talassêmicos e a mutação de HFE.
Aqui, o trabalho que o Dr. Piga já mostrou, de 3 pacientes, é um relato de caso que envolveu nosso centro, o centro de Marília, o centro do Juliano. Enfim, as coisas vão caminhando, mas nós precisamos dar esse salto de qualidade no sentido de estudos cooperativos. É difícil, é fácil? Nós, como pessoas que envolvidas na área médica e que têm interesse em pesquisa, sabem que não é fácil. Existem vários obstáculos, mas também existem vários benefícios. Então, é a partir daí que nós vamos, como eu mencionei, fazer esse salto de qualidade. E a gente chega nesse momento, que é esse momento agora. Nós temos vários caminhos a seguir, em várias direções. O que a gente precisa fazer para que isso ocorra? Na realidade, além do interesse, da vontade de cada um aqui presente, nós temos que ter uma estrutura, ou melhor, não só uma estrutura, mas toda uma dinâmica que permita a construção de um grupo cooperativo. Porque, muitas vezes, existe o interesse, existe a vontade, existe o paciente. Nós vamos ver que existem algumas dificuldades, mas a gente acaba não conseguindo ultrapassar essas dificuldades. E, historicamente, grupos cooperativos demoram um tempo para ser construído. Na leucemia, por exemplo, na nossa área mesmo, na hematologia, demorou alguns anos para serem construídos, e eu acredito que a gente está no momento ideal para isso, já que a gente já passou da fase de aprender a tratar o paciente com talassemia. Nós já estamos um pouquinho mais para frente. Talvez, em alguns momentos, a gente não sabe como tratá-los, mas a gente já está querendo saber por que eles têm alguns problemas, como que eles podem ser tratados de uma forma melhor. Então, tudo isso envolve essa mudança de atitude que a gente se depara quando a gente está numa encruzilhada. Bom, os estudos clínicos, de forma geral, existem observacionais, existem intervencionistas, enfim, isso eu não vou entrar no mérito que todos nós sabemos. Mas eu queria colocar alguns benefícios e algumas dificuldades. Acho que o maior benefício que um estudo clínico pode trazer é poder oferecer uma terapia mais moderna, a última terapia disponível, para que o paciente possa ter acesso ao estado da arte do seu tratamento. Esse é um benefício. Um outro benefício é que, toda vez que a gente está envolvido em estudos clínicos, as boas práticas médicas acabam sendo exigidas de uma forma rotineira. Então, a gente acaba introduzindo na rotina alguns aspectos que, na maioria das vezes, a gente acabava não se atentando, e que isso acaba oferecendo para esses pacientes uma maior segurança e eficácia em relação às novas drogas que a gente tem acesso para esses pacientes. Bom, mas, como disse esse autor, conduzir estudos clínicos não é como a gente está numa nave espacial ou está fazendo um cruzeiro. Eu achei muito interessante essa colocação dessa Enterprise, porque, às vezes, as coisas não acontecem de forma casual. O estudo clínico exige uma série de normas, uma série de academicismos, uma série de situações que a gente não pode abrir mão. Então, com isso, é um benefício, mas a gente começa a ter algumas limitações. Uma dificuldade que a gente aqui talvez não tenha, porque a gente tem a possibilidade de usar o mesmo software, se for o caso, é a questão do software que a gente pode usar. Cada um de nós tem um software que é onde a gente grava os dados, onde a gente, como se fosse um banco de dados. Como se fosse, não, é um banco de dados. E essa heterogeneidade dos bancos de dados acaba dificultando a coleta desses dados, de uma forma mais disseminada. Então, existem algumas tentativas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Neurologia, quando foi desenvolver uma questão relacionada à aplicação de normas de atendimento do paciente com trauma crânioencefálico, eles acabaram desenvolvendo um software disponível na internet para que as pessoas que quisessem participar desse estudo de trauma crânioencefálico e condutas pudessem ter acesso, e todos eles terem acesso aos mesmos dados e às mesmas colocações. Então, não basta a gente ter um banco de dados. É necessário que esse banco de dados tenha uma disponibilidade, um acesso para todas as pessoas que queiram participar e que tenham a mesma informação, ou que consiga captar os mesmos pontos necessários para esse estudo clínico.
E eu achei interessante essa experiência porque eles começaram em 96 a desenvolver esse software. Em 2006, esse trabalho todo gerou uma primeira normativa, a diretriz da Associação Médica Brasileira. Então, como se fosse o pioneiro do trabalho das diretrizes. Então, a partir do momento que você começa a ter uma coleta de dados, começa a ter uma sistematização, você pode até implementar diretrizes de uma forma mais organizada, mas que envolve tempo e que aí nós vamos falar algum outros limites. A questão do manejo da qualidade. Muitas vezes, centros diferentes, vários centros, não têm acesso à qualidade, ao manejo do tratamento de forma adequada, como se esperaria. Então, isso acaba limitando, num clinical trial, mas talvez seja um momento de mudança mesmo, de fazer acessível essa qualidade para todos os centros que têm interesse de participar. A questão dos recursos. Muitas vezes existe a vontade, existe o interesse, existe o software, mas não tem recursos, tanto financeiros, quanto pessoais, quanto humanos, para que esse clinical trial possa se desenvolver. Existe um trabalho interessante que fala que, muitas vezes, se você entra num clinical trial sem analisar a questão dos recursos, não só financeiros, mas recursos físicos, se você não tem a equipe que você trabalha envolvida e continuadamente estimulada, existe uma grande possibilidade do seu estudo clínico não ir para frente, ou dos resultados que você espera não conseguir obter. Porque existe um dispêndio de tempo para esse estudo clínico que, se a equipe envolvida, não só médica, mas multiprofissional envolvida, não estiver estimulada e constantemente sendo cobrada e orientada, você acaba tendo insucesso nesses estudos clínicos. Então, é interessante falar que, às vezes, a limitação não é financeira, às vezes, é a limitação de recurso humano. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso para um planejamento não só a curto prazo, mas a longo prazo. E, às vezes, a própria complexidade, existem alguns centros em que o seu centro de computação ele não permite que você tenha acesso ou tenha outros centros, outros softwares que possam gerenciar os dados, montar um banco de dados. Então, isso acaba comprometendo a possibilidade de você fazer um banco de dados único. Mas isso é algum dos limites, alguma das dificuldades dos estudos clínicos. Mas como é que a gente pode vencer esse desafio? O que a gente precisa fazer? Eu achei interessante pensar que, na realidade, tudo que a gente faz na vida envolve um esforço. Tudo que a gente precisa fazer não vem de uma forma fácil. E a gente tem que... O estudo clínico para a gente, eu digo para a gente como grupo que está começando a acontecer, vai despender um tempo, ou melhor dizendo, como essa figurinha, quebrando a cabeça de todos, para que um bem comum, para que o melhor resultado de um estudo cooperativo se desenvolva. Então, eu estou aqui mais para estimular todo mundo e participar concomitantemente do que propriamente ser dono de soluções ou respostas. Eu quero mais que todo mundo possa trabalhar junto. Porque, se a gente quer desenvolver um estudo, um programa de pesquisa clínica, a gente tem que ter em mente que o sucesso desse programa é isso aí. Cada um de nós vai contribuir para esse sucesso. Se um de nós que estiver envolvido não tiver não é nem a vontade, mas se não tiver engajado de forma adequada, vai faltar, vai ser um pouco capenga. Então, eu gosto de pensar que a gente vai conseguir, um esforço comum, fazer o resultado final, que é, com certeza, o benefício do paciente. Mas, em relação à nossa população, como estão os pacientes talassêmicos hoje no Brasil? Qual é a distribuição? O Brasil é um país, é um continente, na realidade, quase, né, usando o eufemismo, com muitas diferenças, com uma heterogeneidade grande devido às ondas de imigração. E aí eu vou usar as palavras da Dessa, um pouco de história, né? Cada região sofreu uma influência de uma onda migratória diferente, de uma origem populacional diferente. E como esses pacientes se comportam, então? A gente sabe que é heterogêneo. Ou já tem publicações mostrando a presença de mutações diferentes no Nordeste, diferente do Sudeste. E isso influencia clinicamente ou não? Então, isso são perguntas que a gente só sabe que existe, mas é isso que a gente quer avançar.
vai fazer diferença no tratamento? A resposta do tratamento vai ser diferente? Vai ter variabilidade em relação à quelante, ou à necessidade de transfusão? Então, é isso que a gente tem que avançar. Quais são as necessidades desses pacientes pelo Brasil afora, pelas regiões? Como é que a gente pode saber sobre isso? Existem alguns dados, que aqui eu agradeço publicamente a equipe da Abrasta, que gentilmente me cedeu, para a gente ter uma ideia de como é a distribuição no país. Eles fizeram um trabalho belíssimo, que foi ligar para... Teve uma parte de ligações, teve uma outra parte de respostas por e-mail ou por carta, em que eles foram atrás dos pacientes para saber como eles estavam, como eram. Então, vou pegar só os aspectos demográficos, onde eles estão. Então, hoje, a gente tem no Brasil 510 pacientes portadores de talassemia, beta-talassemia. Aqui também tem alfa nesse quadro, tem S-beta, mas a gente tem hoje 510 pacientes distribuídos nas várias regiões do país. E a distribuição é interessante, que, obviamente, no Sudeste tem 60,5%, obviamente, porque não porque é o estado mais populoso, mas na questão da talassemia, na migração, esta é a distribuição hoje. 60,5% de pacientes com talassemia estão no Sudeste, no Nordeste tem 19%, no Sul, 11%, no Norte, uma taxa bem pequena, e no Centro-Oeste, 7,5%. Então, a gente vê a disparidade até de frequência de população desses pacientes. E aí eu volto a falar, nós precisamos que todo o Brasil participe dos estudos cooperativos, para que a gente possa ter a realidade do país representada de forma adequada. Senão, a gente não vai ter essa realidade representada. Bom, e como eu falei no começo, as mudanças envolvem algumas coisas. Só tem benefícios, mudanças, a gente percebe quando nós conseguimos visualizar a próxima etapa. E eu já estou visualizando a próxima etapa, que é a gente começar a fazer estudos cooperativos. Mas, para isso, nós vamos ter que ter esforços, nós vamos parar para pensar quais são os primeiros estudos, porque não dá para fazer tudo de uma vez, a gente tem que se conscientizar, fazer um estudo, buscar o maior número de centros envolvidos ao longo do país para que esse estudo tenha representatividade, e, a partir daí, buscar outros trials, outros estudos. Aqui uma sugestão de estudos clínicos, de temas, mas são, como eu falei, são sugestões para que a gente possa pensar. Pode ser que nós não poderemos começar com esses temas, talvez tenhamos que saber algumas situações mais básicas, mas vale a pena a gente pensar sobre isso. E eu penso que, quando a gente começa, parafraseando alguém famoso, que eu não vou lembrar quem, o céu é o limite. Então, a gente pode fazer qualquer estudo clínico, desde que a gente esteja engajado nessas questões. E Goethe falava uma frase que muitas vezes me move, outras vezes não consegue ser tão importante, mas que eu acho que é por aí a coisa. A gente tem que ser ousado, e o momento da ousadia é agora. Porque, senão, a gente vai perder o trem da história, o bonde vai passar e a gente não vai ter entrado. Nossa representação de trabalhos científicos em congressos também é importante, mas eu acho que pode melhorar muito. Muitas vezes, a hora que a gente apresenta em congressos, a partir daí a gente tem que publicar, que é uma coisa que muitas vezes a gente não faz. Então, é a hora da gente sentar e ser ousado. O que a gente já mostrou em congresso, atualizar e publicar. Já está pronto, é só fazer a diferença. E o que a gente não tem, a gente vai construir agora. Então, como eu falei, é um brainstorm. Eu me incluo aqui, como também uma pessoa que não faz aquilo que deveria, não faz a lição de casa direito, como falam, mas acho que o momento é esse para a gente fazer a diferença. E obrigado, e deixo aberto para questões, sugestões, e, enfim, muito obrigada.